Ao terceiro seminário da Quadrienal de Praga para os estudantes. Aqui estou acompanhada dos convidados, que eu gostaria de apresentar pouco a pouco, vou chamá-los para falar, mas antes eu queria dizer uma coisinha. Nós estamos aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Muito Agora bem. estou meio afobada porque tinha dado problema, fico afobadona aqui, mas eu vou me inspirar e vamos começar. Eu estava olhando o material de Praga e vendo o convite que foi feito, né? Que convite foi feito pela Quadrienal de Praga para essa mostra competitiva dos estudantes, né? E o tema raro ele vai perpassar por todos os acontecimentos da Quadrienal. Mas é interessante que na hora dos estudantes, o conceito de raro ele veio acompanhado da ideia de um lugar, né? O gênio do lugar, o espírito do lugar, a característica do lugar. Então, isso eles estão, lógico, retomando sempre a pandemia, as mudanças que a gente ainda não sabe mensurar, né? Dos nossos modos de vida, modos de criação, espaço virtual, se é real, se não é real, se virtual é irreal, virtual é real. Então, mas eles estão querendo calcar isso na experiência e na existência do presente. E também tem um aviso muito interessante que eles avisam aos estudantes interessados em participar que, sei lá, tenham uma atenção com o uso da tecnologia, não que haja uma proibição, mas a PQ sinaliza que as mídias digitais, se forem usadas, elas devem propiciar experiências tangíveis, experiências sensíveis, né? Físicas. Então, assim, dá para perceber que a questão da pandemia, ela passa por tudo, né? Mesmo quando a gente está vendo que tem até uma certa negação, né? De falar, não, agora a tecnologia chega, né? Então, o que eu achei interessante do chamado do raro, combinado com tradição e transgressão, que é o tema, né, que a PQ Brasil dos estudantes está se propondo, é que a gente sempre for transgressor, né? O Brasil tem uma coisa transgressora, já desde partida, desde a fundação daquilo que a gente entende por esse país. E aí eu achei que a mesa foi muito bem montada, né? Não poderia estar melhor montada com vocês três, porque de alguma maneira a gente vai ver, por exemplo, com o Bruce, ele vai ressignificar o trabalho com um material raro de se ver, né? Material que é rústico e ao mesmo tempo é raro de se ver na cena. Né? E é um material do conhecimento popular, das histórias locais, das lendas locais, né? E é isso que a Quadrienal está se propondo, o desafio que está propondo para os estudantes agora, né? Bom, eu vou apresentar, eu gostaria, não sei se vocês se incomodam, eu vou apresentar cada um no momento da fala. Eu comecei pelo Bruce, então eu já vou começar por ele. Vocês se incomodam? Tudo bem essa ordem? Bruce, depois na sequência Gabriel e por último a Simone. Pode ser assim? Bom, então bem-vindos.
E obrigado pela participação. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Eu estou um pouco nervosa, porque nessa mesa eu não conheço o Bruce, mas os outros dois convidados eu conheço, sou admiradora do trabalho. Eu acho que é uma honra para mim estar aqui, podendo ouvi-los e poder compartilhar com vocês e com os estudantes esse momento. Então, Bruce, tendo em vista essa questão do raro, da transgressão e da tradição, né, posta para os estudantes, né, que a gente vai começar a pensar no seu trabalho, do seu método criativo, das suas metodologias de criação, você já aparentemente já trabalha com essa ideia, né? Sim. Já tem um pouco, já tem isso no seu trabalho, né? Recuperar um material de uso vernacular, artesanal, e trazer esse material como um material de expressão de um local, né? De uma certa localidade, de uma certa história, de uma certa cultura. Aí, eu acho que seria muito legal você falar sobre isso, partindo do que você pode contribuir para os alunos, para os estudantes, de como que funciona esse processo criativo para você. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos, agradecer a curadoria pelo convite, dizer uma boa noite a todos, os colegas que estão participando e ao público que vai estar logo nos contactando. Bom, eu sou professor que atuo numa região que é a região amazônica. Então, eu parto desse princípio, por conta das minhas origens, que a gente tem que aprender a olhar o próprio quintal. Muitas vezes nós gostaríamos ou queremos falar de algo que está além ou de outras culturas que muitas vezes fica só na nossa imaginação e a gente não tem um conhecimento real sobre aquilo. Então, o que eu sempre uso como indutor para mim, quando eu estou em sala de aula, em qualquer prática artística, é que a gente possa saber olhar de forma sensível o nosso próprio quintal. Porque nós temos à nossa disposição materiais e situações variadas em termos de construção, de criação, que elas foram nos deixadas, foram deixadas por nossos ancestrais e que nós precisamos saber respeitar e fazer uso disso. Então, assim, eu primeiramente tenho que falar daquilo que me motiva, e que são duas frentes. Uma, enquanto artista, que é o encantamento que eu tenho desde a minha origem, de nascer no interior, ter vivências no interior e perceber como é essa vida, né? Toda a riqueza que a natureza me dá e a vida do cotidiano de pessoas que vivem ao longo do rio, as suas potencialidades em termos de criação, do dia a dia, visando a sobrevivência, mas que podem ser empregadas de certa forma nas artes e no fazer arte como um todo, não digo só em sala de aula, mas digo na cenografia, eu digo no carnaval também, que a gente traz isso. A riqueza desses materiais, sementes, cipós, cascas, fibras naturais que têm um potencial muito grande de criação e que não deixam nada a desejar em termos de construção cenográfica e o fazer arte como um todo, nada a dever para qualquer outro material que se possa utilizar ou se utilizava anteriormente. E enquanto professor, que é outra frente, a possibilidade de estar aprendendo todo dia e ensinando junto, sabe? Que eu acho que isso a gente tem que considerar sempre. Aquilo que eu posso ensinar, aquilo que eu posso aprender. E para tudo isso eu uso sempre uma imagem força, que é a trama do paneiro, a trama do tipiti, a trama do matapi, que são artefatos que são construídos aqui na Amazônia e em outras regiões, que foram criados por nossos ancestrais, nossos parentes indígenas e afrodescendentes, que é o trançado da palha, né? A força do paneiro para carregar sementes, cascas, enfim, materiais que eles utilizam nas comunidades, e essa trama é que traz a resistência. E, para mim, essa imagem força é a trama das relações que eu construo no dia a dia, seja em sala de aula, seja na prática artística que eu desenvolvo fora, que disparam em diferentes frentes e que me possibilitam conhecer pessoas, conhecer culturas e criar novas possibilidades, sabe, a partir daquele material que eu me proponho a trabalhar. Então, eu sempre digo assim que tudo é formado entre tramas de olhares, entre tramas de mãos, entre tramas de gente, de suor e de mente, que tudo se faz de tramas, sabe?
de tramas no sentido bom, né? E essas tramas me fizeram percorrer, já durante alguns anos, por vários rios. Rios que sempre eu digo assim, que são rios de gente, mas que são Rio Xingu, Amazonas, Rio Tapajós, Rio Arapiuns, que tem uma infinidade de cultura, de possibilidades de criação, de aprendizado, e que muitas vezes a gente não percebe ou não tem a possibilidade de conhecer, né? Então, esses rios, nesses rios eu encontrei parceiros, novos e velhos parceiros, os mestres da artesania, sabe? Em comunidades remanescentes indígenas e quilombolas, com quem eu tentei travar contato e aprender alguma coisa. E aí, para isso, eu coloco como eixo duas situações. Uma, que é a questão do pertencimento e o reconhecimento, sabe? Como é que eu chego em um local desse e tento me fazer pertencer, mesmo não pertencendo, e por não ter nascido ali jamais vou pertencer, mas naquele momento eu me faço pertencer, eu me faço presente, eu digo ali por que eu estou e para que eu estou, né? E aí não é um fazer para a comunidade ou fazer na comunidade, mas é um fazer com a comunidade, onde eu toco, onde eu sou tocado, sabe? Onde eu provoco, onde eu sou provocado e experiências acontecem. Eu acho que é isso aí. E a outra questão é o reconhecimento, que é o principal. Porque onde quer que eu vá, eu preciso reconhecer e aceitar e assumir que eu sou descendente dos meus parentes indígenas e negros, de quem eu herdei técnicas de artesania, seja na construção de casas, seja na construção de habitações, seja de transporte, pesca e caça, e que me dão possibilidades de criação artística, trazendo isso para a cena, sabe? Seja para a escola, seja para a universidade, seja para uma comunidade dentro de uma cidade, seja para um grupo artístico, seja para o teatro, seja no carnaval, como na construção de alegoria. Então, o que eu busco? É aprender, através dessas tradições que eu encontro nessas comunidades, as possibilidades que eles têm de criação, e trazer isso para a cena, trazer isso para o seio da universidade, né? E, enfim, toda essa questão da tradição, toda a questão da oralidade, por exemplo, eu posso falar aqui dos mestres de Abaeté, da cultura do Miriti. Eles passam o dia todo com uma faca e um pedacinho de madeira, cortando a bucha para esculpir os seus pássaros, as suas cobras, as diferentes formas que invadem Belém e têm invadido, inclusive, o Brasil e o mundo, que é um trabalho artístico muito, muito lindo e muito variado, e que, quando se olha o brinquedo, se percebe a fragilidade, mas quando se traz para a cena, para a cenografia, para a alegoria, esse material revela potencialidade, revela força, revela beleza, além do baixo custo e também do principal, que é para mim, esse reconhecimento dos meus traços identitários, sabe? São essas questões. Então, a partir daí, eu posso perceber assim, que surge a transgressão, quando eu me aproprio desses saberes, sem violar a comunidade, porque eu percebo que eu tenho um tempo de aproximação, eu tenho que saber olhar, eu tenho que saber como ver, eu tenho que saber como sentir, como fazer com que eles me sintam ali inserido, para que eu tenha aquilo que eu chamo de potencialidade rara do Miriti, né? Eu vou tentar passar um pouco aqui meus slides, para que a gente possa estar vendo, eu não estou conseguindo aqui, mas peço apoio. Então, o Miriti ele dispara em diferentes frentes de potencialidade de criação. Na cena, no teatro, eu posso substituir totalmente qualquer tipo de material e construir qualquer tipo de cenário a partir dessa matéria-prima, que é uma fibra de uma palmeira que existe na Amazônia, que antigamente eram os indígenas que utilizavam, eles foram os primeiros a utilizar esse material, né? E eu uso justamente aquela imagem força, que é a trama, que são os objetos construídos por essas pessoas, os paneiros, os cestos, e a construção da cenografia se dá a partir disso, também dessa trama, a partir da forma que é construída, sabe? São estruturas que elas são gigantescas e revelam resistência, baixo custo e funcionalidade. Então, são diferentes dos materiais que existem nessas comunidades, que te dão possibilidades infinitas, sabe? Essas pessoas que vivem nesses locais, eles utilizam técnicas de artesania que são simples, que eu chamo de transferência de tecnologia rústica tradicional, e constroem coisas e objetos e situações
que não deixam nada a desejar. Oi? Não deixam nada a desejar para aquilo que... Está havendo uma interferência. Não deixam nada a desejar para aquilo que nós... Oi? Não deixam nada a desejar para aquilo que nós temos na cidade, né? E assim se dá esse meu processo de criação. É a partir desse material natural, das fibras naturais empregadas na cenografia. O que acontece? O que se dá nisso? Eu possibilito aos meus alunos, ao alunado, uma outra possibilidade de se pensar e fazer cenografia de forma artística, comprometida com o meio ambiente, de forma sustentável, onde eu retiro da natureza o material sem estar devastando. Esse material miriti, a palmeira miriti ou buriti, como é conhecida, nós retiramos apenas o galho e a árvore não morre. Então, eu tenho material para minha criação artística, mas eu estou pensando também como é que isso volta para a natureza. Ou seja, é um material que ele é totalmente receptivo à iluminação e te revela uma beleza que até então nós não conhecíamos. E depois ele volta para o meio ambiente de forma sustentável, sem estar poluindo o meio ambiente, como é o caso de ferro e outros materiais industrializados que poluem, que vêm só, na verdade, para contaminar o meio ambiente, né? E, assim, a questão do raro com tudo isso, eu penso que o raro é tudo aquilo que está à nossa frente e muitas vezes nós não conseguimos ver, né? São coisas que estão no dia a dia. Está vendo alguma interferência? Raro são. Tá bom. O raro são coisas que estão à nossa disposição no dia a dia, são situações que surgem, são relações que são formadas, e por nós acharmos comuns, a gente acaba passando desapercebido por aquilo, sabe? Então, eu acho que aí reside a raridade. E nesse momento em que a pandemia veio, ela fez com que... Eu não sei o que está vendo, está vindo um som muito alto. Fez com que nós pudéssemos refletir sobre essas ações, sobre as nossas próprias ações, sobre o nosso fazer arte, sobre a nossa forma de ensinar, sobre a forma como eu vejo o outro, como eu avalio o outro, sabe? E como eu me vejo também inserido nisso, né? Então, o raro está nas práticas diárias, no dia a dia e no cotidiano. O que eu poderia dizer mais? O raro está no poder agregador das artes, onde ele une pessoas diferentes, vou colocar entre aspas, diferentes, em situações onde elas se tornam iguais, onde eu não preciso concordar com tudo que aquela pessoa fala, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que saber ouvir, e eu tenho que rever esses meus conceitos e preconceitos para que a gente possa se modelar. E fazendo essa construção artística, eu me modele como ser humano realmente, numa modelagem que ela é coletiva e ela é evolutiva, sabe? Então, para isso que serve esse material para mim, sabe? Para que eu possa, enquanto ensino, enquanto eu aprendo, estar me modelando e estar construindo realmente um mundo melhor. É mais ou menos o que eu tenho para falar nesse momento. Gente, preciso primeiro pedir desculpa, que eu não apresentei o Bruce, né? Então, você vê que o caos está instaurado e vamos nessa. Mas isso eu vou apresentá-lo, Bruce, mil desculpas. Tá tudo bem. Porque eu comecei assim, como se houvesse amanhã, né? O Bruce, ele é professor, Bruce Macedo, professor da Universidade Federal do Pará. Ele trabalha na Escola de Teatro e Dança nessa Escola Federal. Doutorando em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Mestre em Artes pela Universidade Federal do Pará, que é a UFPA, e Universidade Estadual de Santa Catarina, que é a UDESC, em 2016. Especialista em Educação de Jovens e Adultos, muito interessante, o EJA, né, que é Artes, pela Universidade Federal do Pará, e graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Pará também. Eu fiquei anotando umas coisas que você falou, nessa história de olhar para o quintal, né, de olhar para o chão, né? E parece que hoje nós estamos vivendo a época das relações, né? Então, a relação do homem com o meio, do homem com a natureza, do homem com o outro, o isolamento social, tudo isso tendo a ver com essa questão da relação. É muito interessante que parece que agora está mais em dar visibilidade para a tradição, mesmo que seja renovando
Vocês estão me ouvindo? Falhou, mas voltou. Está cortando? Está cortando. Hã? Está cortando ou vocês estão de boa aí? Estou vendo voltou, Mila, o Gabriel voltou. paradinho. Para mim está ok. Eu estou ouvindo tudo cortado. Estou numa beleza de... Para mim, tá ótimo. Como é que está aí? Acho que a Mila saiu. Estou aqui, de novo, entrei de novo. Que péssimo. Eu não sei o que vocês escutaram que eu falei, mas eu estava escutando vocês tudo debaixo d'água, assim. Vocês escutaram alguma coisa? Sim, perfeitamente. Sim. Porque estava glu, 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 e aí não ouvi mais nada. Olá, Serrone. Bom, mas o que eu queria te falar é isso, que a gente fica olhando esse mundo das relações e as pessoas vão trazendo essas relações com natureza, com a floresta, como se fosse uma novidade, né? Como se fosse uma novidade que agora o eurocentrismo está descobrindo a América, né? E, na verdade, nós sempre fomos transgressores no sentido de que nós dominamos outras tecnologias, né? E eu acho isso super interessante, porque o seu trabalho, assim como a PQ está convidando, ele tem um diálogo direto com a própria paisagem, né? E isso também é uma coisa muito, muito bonita, muito interessante, essa questão. E é um material que é o oposto, né? O que a gente faz cenário, eventos, festas, é o oposto, né? Porque a gente gera uma quantidade de lixo com materiais que são pasteurizados, né? Então, acho que, logicamente, que você não vai usar só esse material, mas a ideia de ligar da relação do material com a expressividade cultural e tudo mais é bastante interessante. E seus alunos podem aproveitar, né? Essa é a verdadeira transgressão. Olha, agora gostaria de... Agora eu vou ler, porque eu preciso achar aqui, que está confusa, gente. Me desculpa, tá? Porque eu estou no celular... Gostaria de apresentar o Gabriel Vilela, formado na brasilidade da cultura interiorana. A referência do diretor, figurinista e cenógrafo Gabriel Vilela baseia-se em 3 pilares distintos: o imaginário do povo mineiro, as festas populares e o circo-teatro. Suas influências também vieram da tia modista, da mãe bordadeira, e foram reforçadas em seu estilo, não por uma universidade, mas por pessoas de espíritos e pensamentos nobres, segundo ele mesmo sentencia, como Carlos Alberto Sofredini, Irineu Camiso Júnior e Romero de Andrade Lima, que o ajudaram a ser reconhecido pela forte característica barroca de suas criações. Gabriel, o barroco é transgressor, né? Perdão? O barroco é transgressor. O barroco é transgressor por fazer as relações inusitadas e inaugurais entre coisas que não se relacionariam. E eu acho muito legal quando eu vi umas entrevistas suas que você fala que o barroco inaugura a arte brasileira, porque o barroco inaugura o Brasil, né? Inaugura a capacidade que a gente teve de forjar a realidade a partir de misturas inadmissíveis ou inimagináveis, né? E que isso se torna de partida. Então, a nossa característica cultural. Então, eu diria que a gente é barroco de partida, né? Então, quando eu vejo o seu trabalho, o uso do material, da cor, que é chamado de barroco, é isso mesmo, né? Ele faz ligação e junções que só o barroco faz.
Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo criativo e o que você acha disso? Se você também acha que o barroco é revolucionário e que nós somos barrocos de partida. Essa é a minha opinião, assim. Posso? Professor, eu peço desculpas, eu acho que eu vou repetir alguns termos que o senhor usou aqui, porque, na verdade, ela está me provocando, ela está me trazendo para um campo de provocação estético acerca do barroco, e eu sou um pouco tímido e péssimo para falar. Então, diante da claridade, da leveza com que o senhor fala, veja bem, eu não posso deixar de citar Minas Gerais na questão da identidade inaugural, da inauguração da minha vida, na relação social, primeiro com a família, na fazenda, primeiro com a natureza. Eu estou falando de Minas Gerais, de uma Minas Gerais aonde está assentado o barroco brasileiro, portanto, das igrejas históricas de Tiradentes, São João del Rei e Ouro Preto. A minha cidade é muito próxima de São João del Rei, e foi por ali que na nossa mocidade, no tomar consciência social do campo estético, né, da cultura aplicada nessas cidades, que é claro que é o barroco, nós começamos a ter os primeiros contatos com a arte, com a tradição barroca até, né? Que a nossa, por já ser tão peculiar, ela já é transgressora na sua origem. Ela já vai criar, digamos assim, o Aleijadinho, o mestre Ataíde, eles vão fazer uma coisa que já é transgressora à origem, à tradição do barroco no mundo, porque já é uma leitura herética, vou usar um termo muito forte, mas com o qual eu costumo trabalhar o texto com os atores. Quer dizer, na verdade, eu sou formado em direção de teatro, né, com conhecimento na área de cenografia e figurino. Mas, assim, eu acho que todas essas duas áreas, todas essas três áreas reunidas na minha mesa, elas têm em comum a fundação das artes no Brasil, que é o Barroco Mineiro, né? E Aleijadinho e mestre Ataíde, sobretudo o Ataíde, quando ele usa toda uma população de anjos absolutamente num ato de raridade, não? Como a raridade aparece aí transgressoramente falando, ele vai trazer da cultura negra, ele vai trazer da presença da dor, né? Da escravidão e da relação com a chibata. Ele vai trazer uns anjinhos negros completamente obscenos nos olhares, nas poses, nas sugestões. É coisa um pouco diferente do que aconteceu na Europa, onde essas coisas não tinham outras, esse estilo tinha outras configurações. Mas eu queria citar uma coisa muito pequenininha que vai ilustrar uma experiência pessoal com o Grupo Galpão, mas que vai ilustrar perfeitamente a relação que o barroco proporciona a gente entre a tradição e a transgressão. E, às vezes, muito raro de acontecer. Nós somos do interior, o Galpão, parte do elenco também é interiorano, e quando nós fizemos o Romeu e Julieta, que é um espetáculo que tem... teve uma circulação muito grande pelo Brasil e mundo afora, nós chegamos naquele momento em que tínhamos que tirar o espetáculo de dentro do teatro, de dentro de uma sala confortável, e jogar na praça, porque a gente queria um espetáculo de rua, pretendia um espetáculo de rua. Então, nós mudamos para um lugar muito rural, né, chamado Morro Vermelho, perto de Belo Horizonte, e lá nessa praça, com essa comunidade mineira do campo, nós começamos a ensaiar, né, o texto em praça pública e assimilando a opinião das pessoas que chegavam muitas vezes
da lida diária, ali pelas 4, 5 horas da tarde, e se relacionavam com Romeu e Julieta, com a peça, com um texto do Shakespeare, com uma intimidade que só mineiro tem, né? E a gente começou a perceber uma dinâmica do público, desse público agrário, eu diria, de uma sabedoria incrível. Eles determinavam para a gente o que era bom e o que não era para o ouvido deles. Então, o narrativo, como, por exemplo, Frei Lourenço usando a florzinha, essa plantinha mínima que não sei o quê, ele começa a descrever como faz o veneno, um veneno raro, não? A partir de plantas, ele não tinha a menor importância para o público. Agora, quando o texto era expressivo, ele ganhava um caráter tão encantador sobre as pessoas, porque o amor é transgressor, né? Naquela fábula, especificamente, que não é só uma história de amor, mas assim de luta, né, entre famílias, uma estrutura mais complexa, né, de habitação social, de convivência social, o amor ali naquelas circunstâncias ele não se sustentou. Então morre Romeu e morre Julieta. E tudo o que eles falam sobre o amor antes, durante e pós, como chama isso, pós-separação do casal amoroso, gerava uma tensão para além da tensão normal, tradicional, que a gente estava acostumado a fazer em palco. Ou seja, um olhar tão apropriador, tão de liga, de contato, que é uma relação que acabou se transformando numa relação de parceria e companheirismo. Então, eu vou chegar na experiência, propriamente dita. Nós não tínhamos dinheiro para fazer os figurinos e o cenário. Então, o Grupo Galpão e a gente, enfim, lidando com pouca grana. E a gente fez uma prospecção sobre o teatro barroco, sobre as igrejas barrocas, tivemos aulas na universidade e levamos um pouco desse conhecimento para lá. Mas a policromia que a gente estava interessado aconteceu da seguinte maneira: um cidadão da cidade me disse o seguinte: olha, já que vocês não têm dinheiro para pintar os tecidos, por que vocês não vão nas casas coloridas aqui da cidade e raspam o reboco, né? Joga na panela, põe uma colher de óleo, põe uma colher de vinagre, uma pitada de sal, mais um pouco de cal virgem, mistura tudo isso que vocês vão ter a pele do barroco que você deseja, mas transgredindo, obviamente, né, o material rico e presente na experiência, que é o ouro, né, o ouro de Ouro Preto, de Tiradentes, de São João del Rei. Mas nós começamos, então, a brincar com essa experiência, a pedir licença para as pessoas e a tirar o pigmento das casas, tirando o reboco das casas, né? Esse pigmento ele ganhou proporções assim estratosféricas no nosso pequeno trabalho, porque ele foi embora para a cenografia, ele foi embora para maquiagem e adereços cenográficos. Depois, o cemitériozinho local forneceu flores de plásticos, flores plastificadas, que foram remaquiadas também com pigmentos e corantes naturais, que viraram as flores, os jarros, que estão lá até na capa do disco do Galpão. Mas escapuliu, literalmente, a nossa montagem de uma ação tradicional, de um ato tradicional de concepção de espetáculo que envolve a totalidade de uma área, de todas as áreas, o encontro de todas as áreas estéticas das culturas convenientes a uma arte tão complexa como o teatro, porque a necessidade faz o ladrão. Não sei se eu posso usar esse termo, mas o fato é que tudo que foi para a roupa, tudo que foi para a cenografia foi extraído
né, do casario barro colonial da cidade de Morro Vermelho, né? E tudo que entrou reluzente no cenário, na roupa, nas sombrinhas do cenário, por exemplo, o pessoal ainda fumava muito cigarro de carteira, não? Calton, um raro prazer. Sabe o cigarro que tinha essa, né? A gente então começou a tirar o brilho de dentro da caixinha de cigarro das pessoas e retrabalhar esse brilho aplicado ao barro, a massa da tabatinga, que eu acho que no Amazonas existe muito barro tabatinga. Nós temos muita jazida de tabatinga. Então, é um barro meio oleoso que é deslumbrante, ele existe em cores variadas, mas principalmente o branco e o amarelo, nós introduzimos também como uma pasta misturada a esses corantes naturais, e eu que me refiro à extração de cores da própria da madeira, do vegetal mineiro, da árvore mineira, e da cebola, da casca da cebola. Enfim, a gente fez um grande caldeirão, a gente involuntariamente, acho que naquele momento estávamos atrás de uma grande alquimia, buscando uma poção capaz de transformar em luxo aquelas coisas advindas de regiões, de lugares tão diferentes, tão improváveis, né? Somando tudo isso, eu junto, para finalizar a minha prosa, eu junto aqui a ideia de uma grande mulher que nós tivemos em Minas, mas ela continua viva na gente, que foi a tia Olímpia, uma senhora de Ouro Preto que vagava pelas ruas contando histórias em troca de adereços dos turistas, de chapéus, batons, coisas de maquiagem, flores, adornos, né, de pessoas ricas, às vezes, espartilhos. Ela cambiava. Você me dá isso aí da tua cabeça que eu te dou aqui. E ela juntava, sei lá, o lacinho de fita da cabeça da fulana de tal com uma tampinha de Coca-Cola, né? Ela furava a tampinha 2, 3 vezes, repassava aquela fitinha, fazia uma insígnia, uma medalha, né? E ela punha aquilo no peito e ela dizia que aquilo foi uma condecoração da ordem, não sei o quê, e a fantasia dela comia solta na heresia, ou seja, subvertendo a natureza do objeto. Isso é a essência da arte popular, não é? E claro que o barroco está presente nisso, até na subversão, quando Portugal descobriu Macau, né? Nós tivemos com o Aleijadinho uma coisa maravilhosa chamada chinesices, né? Ou seja, o Oriente veio estampado em desenhos realistas, e ele coloca, então, na igreja da Nossa Senhora do Ó, em Sabará, painéis, e no meio daquele ouro, daquela coisa da tradição, já, porque o Aleijadinho já é o barroco depurado, já é quase o barroco derradeiro, historicamente, no meio daquilo tudo, daquelas coisas extremamente cheias de volúpia, de ouro, de falso aparato, aparecem uns quadros dele pintando assim pagodes, pintando cenas rurais que dão um contraste violento para nós mineiros, né? Paisagens de florestas, paisagens de cidades proibidas, de santos que não são, de roupas, não, a indumentária dos profetas do Aleijadinho é de forte inspiração no Oriente, a roupa né, do mistério maior que temos por lá, que são esses 12 profetas em posição eterna de contradança, olhando para o céu, relacionando o homem
o empírio, né, o espírito superior. Poxa, eu acho que eu me divaguei um pouco, mas eu queria dizer, até o barroco mineiro subverte, é transgressor, é rock and roll, na verdade, porque ele também emana música. E, para finalizar, eu tive o privilégio de nascer e dirigir posteriormente. Eu nasci vizinho do Milton Nascimento e do Wagner Tiso. Isso não é pouca coisa, né? A música mineira é altamente transgressora no panorama do século de ouro da MPB brasileira, e nós tivemos muita participação nos momentos nos momentos gloriosos da MPB mineira, como o Clube da Esquina, através da Babaia, que trabalha comigo até hoje, na cantoria, na direção musical, e o Milton Nascimento, que, como diz a Elis Regina, é uma voz de Deus, uma voz totalmente Deus é transgressor, né? O barroco dizia isso. Milton foi um grande homem transgressor, ele e toda a sua turma, no sentido de dizer que não é maior e nem menor que o outro, mas Clube de Esquina e o Woodstock que ele fez lá em Minas, trazendo para nós uma população musical de primeira grandeza, ornou, né, para nós e marcou para sempre esse conceito de que nunca mais a música será a mesma, né? Então, o hálito, o bafo, o ar da transgressão em Minas Gerais, ele está frontalmente diretamente provocando a tradição, o estabelecido, e aí vem o circo numa terceira instante, ou as procissões de rua, como influência nossa, e acaba subvertendo até a ordem divina dos deuses e do panteão dos deuses cristãos. Um horror, né, professor? Desculpa, meninas. Eu queria falar isso mesmo, que talvez seja muito raro hoje, numa sociedade completamente louca, né, surreal que nós estamos vivendo, falando do Brasil, com a sua Amazônia no epicentro de uma tragédia que se repete há tempos, desgovernadamente, um país desgovernado, e transformando o absurdo, né, que era raridade, transformando ele em coisa extremamente, em ato natural, né? Ou seja, tem um rinoceronte andando por aí nas ruas do Brasil, o Ionesco está gritando para nós, e nós estamos aqui falando de raridade e de tradição e de ruptura, ou seja, de transgressão, e parece que a realidade ela está mais abobalhada transgressoramente naquilo que tem de pior, enquanto nós aqui cultivamos o que tem de melhor para o homem, né? A experiência individual posta na roda, no social, na ágora, né? Dos atores, dos alunos, dos profetas do Aleijadinho, tentando encontrar o que é que essa gente cifrou nesses gestos, nessas roupas, dessa maneira, plantados em Minas Gerais, e o que é que a gente pode fazer com isso para empurrar com a barriga o fim, a hecatombe, o apocalipse. Ai, obrigado, gente. Olha, obrigado pela atenção, viu? Espero que tenha contribuído de alguma maneira aí. Editem, por favor. Só agradecer. Nossa, Gabriel, super obrigado. Eu tenho um super apreço pelo barroco, porque eu estudo o barroco não temporal, sabe? É uma coisa que eu vejo em São Paulo. São Paulo pode ser barroca na virada da esquina, quando você encontra realidades que não tem descrição, não tem ainda uma nomenclatura, né? E eu acho que o barroco, para mim, ele é como se fosse uma plataforma sintática, ou seja, a partir da possibilidade de junção de estranhos, de coisas
não convencionais, a gente consegue dar uma unidade, e essa unidade nem é verdade. Isso que é o melhor, né? Então, eu acho que o barroco tem tudo a ver com teatro, tem tudo a ver com a nossa vida de brasileiro. Então, o devaneio, ele está dentro da nossa origem, essa conformação barroca, eu acho, né? Então, para mim, é um prazer ouvir e ver seu trabalho, e imaginando para os estudantes que não conhecem, conhecerem o trabalho, dar uma olhada no vasto material, e percebam isso, porque em todos esses 3 casos aqui que a gente tem, de profissionais, nós estamos diante de pessoas que lidam com a sua própria história, sua própria cultura, transformam, mas eles estão conectados, né? Estão pertencendo e afetando e sendo afetados pelo meio de onde eles vêm. O barroco de Ouro Preto, que afetou a sua retina, ele nunca poderia ser o italiano, sendo que a nossa própria paisagem... Ou de Praga, não? Nada a ver. Quer dizer, a gente chama de barroco um guarda-chuva, mas, na verdade, a própria paisagem é barroca aqui, né? Quando o barroco chegou aqui, a gente não tinha nem mais... Na Itália não tinha nem árvore mais nas cidades. Então, você imagina jogos de luz dura, luz e sombra, tudo isso impacta na retina de qualquer pessoa que nasce em Minas Gerais, né? E como isso vai para o trabalho. Isso que é legal da gente olhar para o trabalho do Gabriel e ver como isso foi do Bruce também, como isso foi para o trabalho, como vai para o trabalho deles. Não tem outro jeito a não ser trabalhar implicado com a sua realidade e o que está em volta de você. Então, uma maravilha isso, e estudantes de plantão, vamos pesquisar mais a relação com o nosso quintal aí. Ô, Mila, você me permite só uma citação? Claro. Como o professor trabalha na floresta, dentro da floresta amazônica, trabalha no estado vegetal completamente, não? Uma das aulas maravilhosas que a gente teve, Galpão e eu, com o Cacá Brandão, professor da UFMG, foi o olhar sobre a floresta do Cerrado, a mata do Cerrado, que é uma mata invertida. Ela é entendida poeticamente como uma mata de cabeça para baixo, onde a copa está dentro da terra e a raiz forma a copa. Esta inversão, a mata vista dessa maneira, com essa licença poética, ela é altamente barroca, né? Dotada dos contrários, né? Ela cria quase que uma dialética nos nossos olhos interioranos, porque aquilo ali é invertido, não tem códigos contrários, convenções, é uma convenção contraditória, quer dizer, e ela está muito presente na cenografia, que às vezes eu me meto a fazer, ou às vezes na parceria com o Cerrone, que sim, é um grande cenógrafo, é um homem que eu escuto, como escuto as orientações que tive com os meus mestres citados, porque o máximo do barroco é o mundo como um grande teatro, né? O grande teatro do mundo, Calderón de la Barca. Então, até a matéria-prima da contradição, do maneirismo que dá no barroco está presente nas nossas formas torneadas, né? do Cerrado mineiro, brasileiro. Desculpa. Muito bom, muito bom. A nossa rudeza, né? A nossa grossura que faz essa nossa diferença. E eu acho que, pelo que eu entendi do chamamento, né, para a mostra competitiva dos estudantes, é olhar um pouco para o chão mesmo, olhar para o quintal, que nem o Bruce falou, e entender que nós somos ricos porque somos contraditórios, né? E essa coisa que a gente tem para mostrar, né, uma singularidade que é rara, né, e que consegue fraturar as tradições em novas composições, que eu acho que o seu trabalho faz muito isso, e o barroco também.
Então é isso. Obrigado. Obrigada a você. Simone, espera que eu vou ler. Agora eu não vou esquecer de apresentar ninguém, né? Bruce, desculpa. Eu vou apresentar a Simone. Simone Mina é artista visual, cenógrafa e figurinista. Professora pesquisadora da área de arte, cultura e moda da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie. Cenógrafa e figurinista formada pelo Espaço Cenográfico, em 1998. Desde 2000, desenvolve instalações e performances que investigam a roupa e o espaço da cena contemporânea. Atua como diretora de arte na música e no teatro, realiza direção de arte, cenografia e figurinos para a Companhia Cia Livre de Teatro desde 1999. Companhia que ela fundou ao lado de Cibele Forjaz e outros artistas. Simone, para você eu deixo a coisa sensível, né? Do sensível, do raro, que quando eu escuto você falando sobre o seu trabalho em suas entrevistas que você dá, bem uma delicadeza e de um tempo, né? De poder ter um tempo de assimilação das coisas. Eu sei que a gente trabalhando no teatro e mesmo fora da TV, sei lá, o tempo é inimigo, né? Mas eu sinto que o raro, assim, do seu trabalho é que o trabalho continua vivo, né? Então, a roupa continua existindo, continua sofrendo as marcas do tempo e continua a dramaticidade, continua encenando, né? Ela não fica pronta e é apresentada. Então, esse convite, né, do tempo participar da sua produção, né, também, e também é interessante isso porque é um processo, né? O resultado está lá no dia da estreia, beleza, tem que estar, óbvio, mas ele continua vivo, como uma obra, né? Que continua depois. E isso é muito interessante como processo criativo, e você vindo dos grupos e fazendo esse processo, muitas vezes em grupo, né? Nos laboratórios e tal. Eu acho que isso é uma dica valiosa para os alunos, para os estudantes que querem desenvolver alguma coisa e ainda não tem um grupo, mas entender como funciona essa questão do desdobramento posterior, da ação do tempo, da delicadeza do estrago, né, do rasgado, do puído, como que isso faz parte do processo também, né? Não adianta só passar uma lixinha e fingir que está velho, né? Tem que estar velho, tem que estar usado, né? E isso também é uma coisa muito, muito interessante. Se você pudesse falar, fala do que você quiser, mas isso é uma coisa que eu gosto bastante do seu trabalho. Bom, obrigada, Mila. Também queria agradecer Telume, que fez o convite. Esse espaço para estar aqui na SP Escola de Teatro me é muito caro e muito raro e muito precioso, assim. Acho que isso que você traz, eu fico sempre pensando que são as coisas que eu aprendi com quem aprendi, né? E pratico a partir, né, das pessoas que me transmitiram isso, né? E acho que essa escola foi poderosa, porque eu acho que me fez entender que o tempo inteiro você que está em processo de criação o tempo inteiro, né? Você nunca está pronto, então um trabalho exatamente nunca está pronto, né? Ele tem uma primeira amostragem na estreia, mas ele continua, né? E você tem que participar dele até o fim, né? Claro, na medida em que é possível, às vezes não dá para ir sempre, mas assim, o seu contato com o seu trabalho tem que ser algo contínuo, né? Esse acompanhamento. Quando eu recebi o texto sobre a chamada da mostra, eu fiquei justamente pensando o que exatamente me é raro, né? Quando eu me coloco numa prática para erguer uma obra, né? Quando me convidam para pensar um texto, uma montagem juntos, ou um processo colaborativo de um texto. E aí eu montei uma coisa assim,
alguns slides que é como se, a partir de algumas referências, eu pudesse falar de alguns aspectos importantes para a gente tocar nesse nosso raro, né? Quando a gente se pensa num processo criativo, enfim, e a meu ver, associado muito ao teatro, que é meu solo fértil, assim, né? Onde eu me sinto mais em casa. Então, eu brinquei com essa história acho que vocês já estão vendo, que então raro seria uma espécie de montagem em alguns slides, uma espécie de experimento em 4 episódios de um profundo amor ao teatro, né? Deixa eu ver se eu consigo passar consigo. E, ao mesmo tempo, o raro como um experimento memória, né? Acho que é fato que, enfim, estamos passando ainda, né, por esse período de pandemia, né, uma tragédia, e, ao mesmo tempo, para quem teve, né, Covid, enfim, ao qual eu me incluo, a memória está cada vez mais rara, né? Tomara que ela volte. A gente se fixa naqueles fios de memória que a gente tem para falar desses processos e tudo. Então, dentro desses 4 episódios, né, eu pensei em 4 lembranças de coisas que me tomaram profundamente de assalto para esse lugar do sensível que a Mila está me convidando a pensar, né? E a primeira delas foi uma exposição no MAB da FAP. A expografia era toda da Bia Lessa, era uma exposição sobre Cecília Meirelles. Na verdade, eu não sei se o tema tinha um subtema, e o que a minha lembrança não era nenhuma exatamente visualidade, que era lindíssima, sem dúvida, mas foi a estratégia que a Bia convidou para a gente acessar a obra da Cecília, e que era um áudio, você colocava um fone, e aí, então, tinha um poema chamado Retrato, da Cecília Meirelles, na voz, né, e mais na voz e na interpretação da Maria Bethânia, né, que é um chamado, né, você ouve a voz dela e te convida a refletir muitas coisas. E uma das questões desse poema era pensar, através de uma repetição, né, em qual espelho, né, que a pessoa pode perder a sua face, né? Estou dizendo isso porque quando a gente está em pesquisa e quando a gente vai entrar nos personagens, quando a gente vai entrar numa obra para pensar uma criação, tem uma profunda importância, assim, a gente se pensar, né, nesse projeto de verdade, levando o seu precioso, não se render às imagens ou às personas, né, que efetivamente que muitas vezes podem nos fisgar, né? E é muito lindo fui lembrar disso, porque, de algum modo, ouvindo Bruce, ouvindo Gabriel, né? Eu sou daqui, sou de São Paulo, e São Paulo é esse frenesi, é esse mundo frenético, onde tudo está em ebulição, que muito frequentemente você pode, vamos dizer assim, se perder, ir na onda, né? Ou mesmo quando a gente está no metrô, no ônibus, que a gente vai vendo muitas figuras que podem só passar. E, de algum modo, esse poema me deu a dimensão, assim, de como eu tinha que me interessar profundamente pelas pessoas, né? Até pela própria formação em moda, mas o teatro, ele me fez ver a pessoa que estava dentro da roupa, né? O que ela sente, qual é a história, essas etnografias.
Então, de uma certa forma, eu pensaria o raro num primeiro lugar de atrito, assim, que é investir no encontro profundo com as pessoas, né? Mais do que só pensar os personagens, o encontro profundo. E nesse encontro profundo você também se reconhece, você não se perde nesse espelho que pode ser o teatro, que pode ser os palcos que você for, as maquetes que você está fazendo, enfim. Então, esse foi um primeiro ponto, são provocações. Tomara que dê vontade de, né, dos estudantes, enfim, procurarem essas referências, eu acho que já vou ter cumprido uma coisa que me importa muito. Esse segundo episódio foi um filme. Mais do que o filme, a filmografia, claro, é uma obra belíssima, Marrocos, chama O Céu que Nos Protege na tradução. É um filme do Bernardo Bertolucci, dos anos 90. Ele vai mostrar um casal que vai fazer uma viagem, e quando eles chegam, eu sou péssima para contar filme, mas eu vou tentar só contar para dar um estímulo que vocês o vejam. Ao passar pela fronteira, né, esse lugar que é transgressor, né, você atravessar uma barreira invisível, mas uma fronteira, você pega o documento, você tem que entregar, tem que carimbar. Então, é perguntado qual é o tempo que você vai ficar. E aí, esse é um momento crucial, né, para a gente se pensar no mundo, que é escolher ser turista ou escolher ser viajante. Essa é uma escolha fundamental quando a gente entra num processo, né? Eu vou ser turista ou eu vou embarcar? Eu estou junto, né? Isso é típico dos processos colaborativos, né? Escolher fazer junto. Então, essa discussão entre ser turista, aquele que pode passar 3 meses e sair e voltar, ou aquele que pode ser viajante, ele pode não ter momento para voltar. Ele pode ser um caminho de ida, porque é nesse caminho de ida e de processo que você se transforma. Então, eu sempre penso que o teatro tem... não sei se é só o raro nesse caso, mas é uma experiência que você, às vezes, principalmente com cenógrafo, figurinista, né? Alguém pode te convidar para fazer um projeto, eu fico pensando assim, não é só escolher fazer aquele projeto, é escolher que aquela peça entre na sua vida e te transforme, porque é um pouco esse caminho que eu percebo que os encontros nos provocam, né? Esse lugar raro é esse lugar de transformação para mim. Em outra fase desse pequeno recorte, essa obra que é esse filme, também o Bertolucci convida a uma experiência de pensar quantas vezes a gente vai se lembrar de um pôr do sol. Sabe quando você está vendo aquele pôr do sol, que é esses de outono, né, que são incríveis, e você olha e fala assim, aqui está acontecendo alguma coisa, né? Ou nos processos criativos e colaborativos, né? Quando uma cena é erguida, você fala, o que é isso? E aí ele convida a pensar quantas vezes você vai se recordar desse momento. 1, 2, 5, e ainda assim tudo, né, assim, parecia único, enfim. Isso me remonta muito a essa condição do raro, né? Quando você encontra, né, tem um pensador que fala muito sobre isso, quando você tem uma ideia, né, uma espécie de festa interna, quando isso acontece, né, e aquilo é único, né? Imagina isso em processos colaborativos que vocês já experimentam, né, aí na SP, aquele sorriso que você dá para o outro que está do seu lado, né, e fala, aconteceu aqui uma mágica. Quantas vezes serão essas que você vai se lembrar disso que é único agora, né? Então, também para a gente poder pensar nessa questão do raro. O terceiro episódio foi algo que eu li
dia 21, 2 dias atrás, uma pequena coluna num jornal chamada Meu Pequeno Kasparov. Pensei nisso porque vocês, não sei se são jovens na idade, mas são jovens talvez entrando num ofício, né? E me é caro esse espaço porque eu passei não pela formação da SP, mas pela formação do espaço cenográfico. Então, e passei por esse momento de vocês de um contato com uma mostra de estudantes, né, de Praga. Além de enviar o trabalho, eu fui a Praga em 99, então eu imagino assim esse momento de tudo a fazer e como é que isso vai ser, né, na vida, para mandar esse projeto. Esse autor, esse escritor, que é um escritor português que escreve num jornal daqui, João Pereira Coutinho, ele fala sobre a ideia do entusiasmo, que está em 3º episódio, mas isso rege tudo, né? Que é esse brilho no olho, esse frisson, e ao mesmo tempo numa sociedade que está voltada para o sucesso, né? E que muitas vezes o teatro, as artes, enfim, tudo, né? Eu leciono numa faculdade de moda e a gente tem que encarar, né, sempre assim, esse lugar, né, de se formar e pensar que isso, né, já tem que ser condição sine qua non dar certo. E, na verdade, esse texto é lindíssimo, porque ele fala do filho, e fala do filho em relação aos torneios de xadrez, né? E como essa criança lida com esse processo do jogo, né? Quando li, fiquei pensando muito no jogo cênico, nas coisas que a gente vai estabelecendo, e, de alguma forma, esse entusiasmo, esse lugar de um Deus dentro, né? Isso que transborda, me passa que é o principal ponto que a gente assim pode pensar em conservar durante a vida. E eu diria para a gente que está aqui, né, pensando em gestar um projeto, enviar para um outro que está em outro lugar, ver que tem mais, sei lá, 51 países, não sei quantos vão ter, vendo produções do mundo inteiro. O que é que exatamente você coloca nesse projeto, nessa maquete, nessa experiência para fora, né? Se não é exatamente colocar aí nesse projeto o que tem dentro, esse lugar raro que a gente está discutindo aqui. Então, observar muito isso, esse lugar do entusiasmo como aquilo que te move, aquilo que te faz ser viajante, aquilo que te faz não se perder no espelho, né? Não se perder nos espelhos da vida. E como um 4º episódio, eu trouxe uma experiência muito fundamental, assim, como aprendiz, um projeto que fiz com o Serrone em 2000, que foi a última gravação de Krapp, uma peça do Beckett, que quem dirigiu foi o Chiquinho Medeiros, com o Petrin. Um processo de vida bastante específico naquele momento, que eu fui resgatada, espécie mas te resgatam do abismo, assim, e aí estava eu lá fazendo, né, uma imersão e uma maquete, né, e lembrei disso para falar para vocês, porque pode ser que sejam processos que vocês estão passando e vão passar e vão projetar para esse envio, né? O Krapp é aquele que vai gravando episódios da vida, né? Episódios memória, esses momentos raros que cintilam para... Ele cataloga numa espécie de uns livros e uns rolos de gravação
para não esquecer, para ele poder acessar isso em algum momento, né? Bom, um texto belíssimo, Beckett, sem dúvida. É um grande autor, ainda mais com essa equipe na época. Tomara que vocês tenham curiosidade de ver essa maquete, enfim, do projeto do Serrone, que era lindo. Então, síntese. Mas acho que o CRAP dá uma dica para a gente de método, né? E de, claro, um jeito metódico, porque tem uma catalogação sistemática também, claro que pode ser a que for, mas eu acho que convida a gente a pensar numa metodologia que são várias, né, a gente passa por diversos processos, mas talvez quando a gente mostra um projeto, a gente trazer o rastro dele, né? Essas pequenas memórias, então encontrar esse lugar de projeto, metodologias, como for, aonde for, mas se pensar como também alguém, né, principalmente porque o trabalho da cenografia, o trabalho do figurino, ele está em relação com autor, dramaturgo, atores, está implicado, e da gente pensar nesse rastro. Foi uma coisa que eu fui pensando muito mais tarde, né? No início a gente está mais dentro, né? E esquece um pouco disso, mas hoje vocês têm tecnologias maravilhosas para fazer esses registros, né? E tudo. Então, acho que o Beckett me convida a isso. E dizer, aí só para fechar, porque acho que o legal é o papo agora, nem sei, Mila, se eu fui do jeito que você esperava, mas, assim, esses 4 episódios que eu estou chamando eu acho que até vou tirar, que eu estou chamando desses episódios de um certo, né, desse amor ao teatro, ou dessas pequenas possibilidades de tocar em pontos como entusiasmo, a deriva, esse lugar do turista viajante. Acho que eu só vou incluir na questão das derivas, porque falei do lugar, né, essa questão de ser de São Paulo. Acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra deriva foi nesse texto do CRAP. Assim, a minha lembrança de me ater, ou me ater ao significado dela, foi nessa peça que o Serrone me oportunizou estar perto. Acho que eu fui em todos os ensaios. O ato da deriva, de uma certa forma, corresponde ao viajante lá do Bertolucci, né? Essa deambulação pelo próprio território, né? O Bruce vai pelo caminho dos rios, porque ele está lá numa condição propícia, né? O Gabriel, ele está vendo a mata e caminhando caminhava entre as esculturas do Aleijadinho e nesse frenesi barroco, né? O que você faz em São Paulo? Você caminha, né? De preferência de um jeito menos funcional, né? Como o caminhar para chegar até algum lugar. De repente você caminha para não chegar em lugar nenhum, mas simplesmente para flanar, né? De pensar o movimento situacionista também para isso colabora muito, né? Você sair como quem quer de fato experimentar essa cidade, essas referências, estar em pesquisa contínua, né? Não esperar para começar uma pesquisa quando você começa um projeto. Aquilo vai ser a especificidade daquele texto, talvez. Mas será que a gente não está em pesquisa contínua, né? Não no sentido exploratório, mas no sentido de estar em processo de criação contínuo? Então, dos rios, desse outro lugar que é o do Gabriel, eu acho que para quem estiver mais na seara, né, daqui, ou eu não sei aonde estão os estudantes agora, mas pensar, né, aonde for seu território, ser aquele que transita poroso,
com olhos de ver, né? O todo, não esses olhos corridos de passar, né? Hoje o excesso de informação às vezes não permite a gente parar com calma e observar o outro no metrô, os lugares por onde passa. Então, acho que eu ficaria assim, erguendo esses 4 episódios para a gente poder falar. Nossa, maravilhoso, muito obrigada. Acho que os alunos escutaram isso, ele vai tocando em várias das coisas que a gente se perde, né? A gente tem que tomar cuidado para não se perder. Na pesquisa, de achar que a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser amador, né? A gente tem que ser amador, a gente tem que gostar, ter uma curiosidade pelo outro, pelo estranho, pelo aquilo que não é a gente, inclusiva, né? Então, acho que esse percurso que você fez em 4 atos aí é muito, muito interessante. O que faz do acontecimento um acontecimento, né? Então, o projeto que você vai pôr, qual que é o acontecimento? O sol se põe todo dia, mas existe um dia em que a realidade, de alguma maneira, é suspensa por algum motivo, um tom da cor do céu, ou a companhia com quem você está, não sei. Então, é isso, né? É o ressignificar esses nosso cotidiano. O hábito da deriva também a deriva do olhar, do escutar, né? De pôr-se à disposição, de estranhar, né? De se surpreender, sei lá. E é isso, o acontecimento é que é o raro, porque o pôr do sol é raro, mas o acontecimento quando ele se põe daquele jeito, o raro é isso, o raro está dentro do cotidiano, né? Quando você está em São Paulo, você viu cenas urbanas assustadoras, potentes e muito desiguais e tudo, mas com uma força, né? Então, onde vem essa poética? Então, eu acho que também tem muito isso. Para quem está em cidades maiores e tal, a própria cidade é o nosso material, né? E essa coisa de trazer o rastro também, até queria entender melhor, assim, se você está falando só de o registro, ou se o rastro ele aparece no trabalho, como o percurso aparece, de certa maneira, no trabalho, essa coisa... no barroco ele é assim, né? Você junta o anjo com o chinesinho lá, o anjo mulato com o chinesinho, e você vê essa emenda, você vê essa junção, né? O próprio barroco traz o processo dele, né, de trabalho à mostra, ele não funde, não vira uma sopa líquida, ele vai deixando as marcas, né? E o trabalho como processo, ele também deve, talvez, trazer, além do registro que todo profissional tem que fazer, gente, aprendam, também fico me perguntando isso, como é que esse rastro pode ser compartilhado, né? Esse percurso, essa deriva que desemboca aí numa produção, né? Então, fazer com o acontecimento. Tá aberto. É engraçado te ouvir falando sobre isso, e eu fiquei pensando o que fez, né? Eu nem acho que a palavra direção de arte corresponde bem exatamente o que a gente faz, é uma palavra um pouco emprestada de outros departamentos, né? Eu sempre falo cenógrafo e figurinista, mas obviamente a direção de arte vem aí. E eu fiquei pensando que, na verdade, tem uma figura que sempre chegava no fim dos processos, que era o designer gráfico. E o designer gráfico chegava e ele vinha achatando uma coisa que durou muito tempo de pesquisa. Coitado, na verdade, assim, né? Coitada, assim, era assim, a pessoa chegava a 15 dias, às vezes um mês, e tinha que resolver uma coisa. E muitas vezes era uma coisa que não correspondia ao conteúdo. E eu comecei a me incomodar por isso, porque é uma área muito interessante, muito bacana. Eu falei, eu acho que eu tenho que ser a pessoa-chave que vai ter que ter alguma coisa para essa pessoa entrar nesse processo, se ela entrar muito depois. E aí que veio a coisa da direção de arte, porque
amalgamava alguma coisa e eu achava um jeito de dar rastro, coisas do processo, coisas que são muito de quem viveu o processo, mas que quem chega no fim, eventualmente, não participou. Então, quando eu falo desse rastro, também tem a ver com isso, às vezes, né? Você poder recontar esse trajeto, seja lá em que momento for da vida, né? A exposição do trabalho, não, para o designer gráfico, não, simplesmente para um iluminador que chegou um pouco depois, ou seja lá o que for, né? Por que eu estou falando do designer gráfico? Porque, claro, depois a gente começou a fazer livros dos trabalhos, tentar publicar, porque o teatro é efêmero, ele acontece naquele processo e naquelas sessões. A filmagem dele já não é o teatro, né? Já não é aquele evento que a gente estava presentificando, né? Tudo bem que durante a pandemia muitos experimentos, mas assim, a gente sabe a diferença de estar presencialmente num evento, né, no ato em si, ou vê-lo. Então, quando eu falo rastro, também tem a ver com isso. Como é que você traz esse tempo em partículas, sejam elas quais forem, um desenho, uma foto, um jeito de registrar um experimento, um workshop, como é que você faz esse ato generoso, né, quase mesmo, né? E tem que ter generosidade para você recontar isso num processo. Por isso que eu fecho ali os atos para abrir, no sentido de falar dessas derivas, do CRAP, dessa metodologia, né? De pensar essas sistematizações. Na verdade, eu falo disso porque eu penso sobre isso, não é que eu fiz isso muito bem na vida, mas a partir de um certo momento eu comecei a falar assim, nossa, eu estou vivendo aqui uma experiência, quem mais vai ter acesso a isso? Foi por isso que, num dado momento, na Companhia Livre, acho que todo o grupo passou por isso, quando estudei o Living também, né? Isso já era uma questão, que é assim, você começou a abrir a porta das salas do ensaio e fazer processo aberto. Que eu acho que, da mesma forma que meu grupo passou, muita gente passou, assim como a SP faz até hoje, quer dizer, abre os processos no momento. Por quê? Porque seria muito egoísmo a gente deixar essa coisa tão rara que acontece num processo, só para a gente, né? Acho mais por aí que eu tinha falado dessa questão de ser collector da sua própria trajeto, né? Não do próprio seu processo, mas desse processo que é de um grupo, né? Muito interessante, muito bonito, muito poético. Bom, gente, e essas perguntas no chat aí que eu vou ter que ler, eles vão colocar na tela, tá? Vamos ver. Bruce, Gabriel e Simone, se vocês fossem estudantes hoje, o que vocês enviariam para a Mostra dos Estudantes 2023? Uma raridade, alguma raridade? Posso falar? Claro. Oi? Então, eu vou pegar o gancho aqui da Simone quando ela fala sobre a questão do olhar passageiro e do olhar para dentro. Eu acho que isso é uma fala muito importante que a gente deve refletir sempre. Na minha prática artística, muitos dos objetos que eu faço, das esculturas, que são esculturas gigantes, e ficam expostas geralmente na paisagem pública, em contato com todo mundo que passa, a intenção é justamente fazer com que as pessoas olhem para dentro e além. Ela não é uma obra de arte fechada, onde você vê a beleza de vários materiais, mas a intenção é provocar o olhar para que você atravesse aquela obra e perceba o que está por trás, sabe? Porque muitas vezes a gente passa dessa forma corrida que a Simone fala e não percebe a riqueza que a gente tem, que nós temos, as raridades que nós temos à nossa volta, né? Então, o conselho que eu dou para os estudantes é que eles saibam olhar aquilo que está além e também olhar, procurar modificar a forma de olhar, da forma que nós estamos acostumados a olhar, sabe? Olhar para si, olhar para o outro e além, porque são possibilidades infinitas. Se nós começarmos a perceber isso, dispara em diferentes direções, sabe? E trazendo isso para a minha sala de aula,
Eu tenho certeza que cada aluno, e eu agradeço a participação de alguns que estão se manifestando aqui, cada aluno que coloca uma tala em uma bucha de Meriti, eu sei que talvez fique confuso isso, mas essa obra de arte que nós fazemos através desse material, ela é uma arte que não utiliza ferro, ela não utiliza cola, ela não utiliza nenhum tipo de solda, nenhum tipo de material industrializado. Então, cada tala que eu tenho certeza que aluno meu coloca nessa bucha, fazendo a trama, eles estão refletindo sobre a própria vida, sabe? E o principal disso tudo, e o mais raro que se faz para mim, são essas relações que se formam, tanto em sala de aula como nos processos artísticos. Porque não é só fazer o objeto em si, mas é estar se construindo vida realmente, onde a gente conhece o outro, passa a perceber aquilo que o outro tem e que tem também para nos oferecer, e aquilo que eu posso dar para o outro, sabe? Então, eu queria deixar só esse conselho para os alunos. E, enfim, o que eu diria e o que eu levaria para a exposição seria justamente aquelas raridades que eu tenho no meu próprio quintal. Eu tentaria contar as minhas experiências, olhar aquilo que eu tenho dentro de casa e no meu entorno, aquilo que me cerca, aquilo que me atinge e que me deixa atingir. É um processo de fazer junto, sabe? É isso aí. Quem quer falar? Bom, se bem ouvi e entendi os colegas, os depoimentos, absolutamente sinceros e belos na sua expressão, tem uma coisa muito bonita nesse momento de trevas sobre o Brasil e parte do mundo, o professor falando, a Simone falando, e eu mesmo falando, nós falamos, não citamos, mas nós fomos orientados por uma mitologia muito específica. O professor, dentro de uma floresta, dentro de uma cultura que se expressa através dos mitos, ou os mitos orientando essas dimensões lúdicas. Eu estou refletindo aqui sobre Parintins, especificamente, onde é uma festa comandada por uma mitologia deslumbrante, conectada a todas as diferenças, né, de povos que por lá vivem. Eu juntaria essa mitologia, eu juntaria dentro de um outro frasco, né, a mitologia urbana da Simone, que faz com que ela pense, né, sempre uma ideia há sempre uma ideia de deslocamento no pensamento dela, que é fruto, né, do deslocamento de uma cidade grande, da passagem para onde ir ou não ter para onde ir, simplesmente andar, cultivar a itinerância, né? A mitologia urbana, ela é muito bonita, ela é muito forte e muito distante de mim. Eu aprecio muito isso. E se eu pudesse trazer no terceiro frasco para mandar para Praga, eu mandaria uma boa cachaça mineira com uma floresta de cabeça para baixo, dentro uma árvore de cabeça para baixo, dentro da cachaça, para lembrar que a inversão faz parte da tradição versus o encontro, o confronto da tradição com a transgressão, né, que gera uma heresia. Né? Eu acho que Minas, por ser o estado mais católico da federação, penso assim, cristão, né? Ele é o estado mais herético da federação nesse aspecto. Só para dizer, para ficar que foi. Desculpa. A pergunta é do Serrone, eu estou lendo aqui. Eu mandaria dentro dessa cachaça aí essa árvore mineira de cabeça para baixo. Muito bom. Muito super. Nem um pãozinho de queijo, não? O pão de queijo está muito em cima da cultura
gastronômica, né? A arte mineira é muito em cima de uma mitologia específica que nasce dentro da broa, do pão de queijo ali, da coisa, mas que resvala em travessias também, não como tradições agudas, profundas, né? Que estão lá na experiência transformadora da literatura rosiana, do Guimarães Rosa, perdão, como está na travessia do Milton Nascimento, que agora completa 80 anos. Eu mandaria o Milton Nascimento também se apresentar em Praga como o último espetáculo itinerante dele. Tem muita coisa para mandar. Praga precisa da gente lá. Sim. Olha, a pergunta do Serrone é incrível, né? Não sei exatamente o que eu mandaria, mas pensando que tem tanta gente pensando nisso aqui, né? E ouvindo as falas, eu gostei do Gabriel falando da mitologia urbana, né? Gabriel, eu não era exatamente tão do centro assim, o centro eu estou há 20 anos, né? Até bem perto do espaço cenográfico, que você conhece a localização, mas eu era da periferia, né? Eu era da Casa Verde, numa época em que você, né, no momento em que seus pais te permitem ir para um outro bairro, né, e ter a liberdade de ir sozinha, você tinha que esperar o ônibus. E aí você tinha que esperar, sei lá, 50 minutos. E depois você tinha que ir vendo as pessoas. E aí, né, nesse trajeto você fabulava, fazia seus diários, seus cadernos. O Serrone falou dos cadernos. E aí você, então, conseguia chegar num outro lugar. Então, assim, é muito interessante, porque essa mitologia urbana tem... Como as pessoas fazem o trânsito de muitos lugares, né? Meus pais mesmo. Minha mãe era de São José do Rio Pardo, cidade de Euclides da Cunha. Era da roça, né? E ela vem para cá Ela veio para cá, né, na ocasião, com alguns dos irmãos mais velhos e conseguiram trazer a família toda. Então, você imagina que lá em casa tinha galinha, quintal enorme. Minha irmã ganhou um pintinho e ele virou um galo. E aí ela teve que ter um galinheiro, porque afinal era o animal de estimação da minha irmã. Então, tinha esses trânsitos, porque essa mitologia urbana é carregada, ela participa de um Brasilzão, né? Só que um Brasilzão que chega aqui. Então, eu, como nascida aqui, eu vou participando dessa floresta, eu vou participando desses rios, nesse trânsito que é falar, preciso me deslocar. Então, acho que você observou muito bem a questão do deslocamento, né? Então, voltando à pergunta do que carregar, carreguem vocês. Não vocês, pessoa, eu, umbigo, concha. Vocês que participam, né, de um coletivo, quer dizer, é um eu coletivo, mas é um eu coletivo brasileiro. Ele não ele é local, vamos dizer assim, né? Não se percam na coisa de falar, vou fazer alguma coisa que é estetizante, ou é para o outro ver. Mergulhem nas próprias referências, né? Nas referências que chegam até vocês. Eu acho que isso também foi um aprendizado muito grande com o Serrone, com o Tellume. Tinha muito assim, eu tinha um trauma, né? Eu não era arquiteta, e tinha os arquitetos que estavam lá. Então, eu não sei com quem que eu estou falando em termos, os estudantes da onde vocês vêm em termos de formação. Eu vinha da moda. Então, eu não vinha da construção nem da cenografia, da arquitetura. Então, eu tinha uma questão, será que eu vou poder ser cenógrafa? E aí, uma vez, depois de muito tempo, eu escutei do Serrone. Talvez, né? Assim, tipo, pode ser. O que houve aí? Eu tive que me agarrar naquilo que eu tinha, que eram os materiais que circulavam perto de mim, em materiais mais flexíveis, né? A linha, a lã, o elástico, isso tudo que era da roupa, começou a virar matéria-prima para cenário, para cenografia, para pensar espaços, né? Talvez até mais numa linguagem de síntese e sugestão. Era o meu território, era as minhas mitologias.
Então, talvez eu diria a vocês, ou eu carregaria para algum lugar nessa criação, algo que fosse meu parente, né? Nesse sentido dos que te circula. E o que é teu parente? É teu lugar, teu quintal, teu rio, teu trânsito por aí, a sua gente, na melhor expressão, assim, né? Ainda mais nós que estamos nessa névoa, né? É necessário fazer assim, né, no retrovisor, para a gente poder ver mais da gente, assim, se reconhecer, se orgulhar mesmo, né, das nossas referências e poder fazer isso tomar forma de projeto e contar uma história aí fora da gente. Muito legal, gente. Olha, dava para ficar conversando aqui por muito tempo, mas acho que o nosso tempo que se esgotou. E eu queria agradecer cada estudante e ouvinte presente, e também vocês, por serem tão generosos comigo, e também peço desculpa pela confusão. Eu sou um nada linear, e espero que os estudantes aproveitem muito isso, porque hoje foi um laboratório, né? Realmente foi uma experiência, né? Não foi simplesmente palavras ao vento, né? Acho que tem muita coisa com o corpo, muita coisa aconteceu com a gente de ser afetado aí pelos processos criativos de vocês e de lugares totalmente distintos, né? O Brasil é grande, então isso ajuda também a gente perceber o outro, né? Então, fico muito feliz, muito agradecida pelo convite. E se ninguém tiver nada a acrescentar, eu acho que a gente deveria encerrar. Só gratidão. Muito prazer estar com vocês. Obrigado a vocês, tá? Prazer é nosso. Só agradecer, obrigada. Obrigada.